A missão era assustadora: resgatar aproximadamente 60 americanos prisioneiros de guerra da prisão Son Tay, perto de Hanoi, no Vietnã do Norte. Uma força-tarefa especial da Força Aérea Americana treinou por várias semanas para o ataque. Foi a primeira grande operação militar a ser conduzida sob controle direto de um Estado-Maior conjunto. Patentes e postos de serviço não importavam, somente os melhores dos melhores e com vasta experiência em combate seriam selecionados. Depois de milhares de horas de treinamento, a missão foi realizada com uma execução quase impecável. Contudo, ocorreu um problema. Quando o resgate chegou, ninguém estava lá. Seja bem-vindo ao canal do Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. A arriscada missão de resgate dentro do Vietnã do Norte começou em 9 de maio de 1970. Uma série de fotos aéreas foram tiradas em um complexo perto de Son Tay, uma cidade na província de Hanoi e suspeito de ser um campo para prisioneiros de guerra. As imagens provaram que o local estava mantendo aproximadamente 50 americanos prisioneiros. Pelo menos 6 deles precisavam urgentemente de cuidados médicos. O campo de prisioneiros estava localizado perto de uma base com 12 mil soldados norte-vietnamitas. Tirar os americanos de lá em segurança não seria fácil. 2 semanas após a captura das imagens, o vice-diretor adjunto de planos e políticas da Força Aérea dos Estados Unidos, James Allen, organizou uma reunião no Pentágono com o general de brigada do Exército Donald Blackburn. Após a reunião, Blackburn convocou o general Early Heller, chefe do Estado-Maior Conjunto do Departamento de Defesa, e aconselhou uma missão de resgate para todos os prisioneiros em Son Tay. O general Heller autorizou uma série de discussões para estudar a viabilidade do ataque, que exigiu um grupo de planejamento de 15 membros. O grupo recebeu o codinome Polar Circle e começou a se reunir em 10 de junho do mesmo ano. Juntos, eles chegaram então à conclusão de que Son Tay continha 61 prisioneiros. Alguns dos membros do grupo eram homens que realmente participariam do ataque, incluindo um oficial que atuaria como piloto de helicóptero de resgate. Embora o general Blackburn quisesse liderar a missão, ele foi recusado. Em vez disso, escolheram o coronel Arthur Simons para comandar todo o pessoal da missão. A base aérea de Eglin, na Flórida, foi selecionada como local de treinamento da força. O processo de seleção de pessoal para a perigosa missão foi altamente criteriosa. A experiência de combate anterior no sudeste da Ásia era um requisito. Para que a missão de resgate fosse uma surpresa total, o ataque partiu da Tailândia e foi lançado em direção ao objetivo à noite, a partir do sul da fronteira com o Laos, em um local chamado Udon. A rota de voo de Udon para o campo de prisioneiros de Son Tay foi uma viagem de 1.100 km sobre um denso terreno de selva. Para ter sucesso, a missão teria que ser realizada em baixas altitudes. A missão seria liderada pelo general de brigada Leroy Manor, comandante do Grupo de Operações Especiais da Força Aérea Americana em Eglin. E o ataque principal seria liderado por seu subcomandante, o coronel do Exército Arthur Bull Simons, conhecido por suas operações, digamos, pouco ortodoxas, mas sempre muito eficazes. O plano era muito complicado, mas se eles se completassem com sucesso, dezenas de prisioneiros seriam libertados. Primeiro,
O plano era que uma equipe de assalto do exército entraria em Son Tay com o helicóptero HH-3E Julie Green Giant da Força Aérea, acompanhado de mais 5 helicópteros HH-53. 2 Lockheed MC-130 da Força Aérea orientariam a equipe e 2 HC-130 reabasteceriam os helicópteros. Um voo composto por 5 A-1 Sky Raiders os cobririam. 10 caças F-4 Phantom voariam em patrulha de combate para interceptar quaisquer caças norte-vietnamitas que pudessem tentar interferir. Um F-105 Wild Weasel iria atrair os mísseis terra-ar norte-vietnamitas para longe da equipe de assalto. Os helicópteros HH-3 pousariam dentro do complexo prisional com a equipe de resgate para libertarem os prisioneiros. Outros helicópteros HH-53 pousariam fora da área de resgate com o restante da força de ataque para controlarem o perímetro. Algumas das forças de ataque protegeriam então a área de Son Tay e lutariam contra qualquer inimigo que aparecesse. Outras aeronaves fariam um buraco na parede da prisão e levariam os prisioneiros para os helicópteros designados. Enquanto isso, aviões Douglas A-1 Sky Raider também forneceriam cobertura e estariam disponíveis para ajudar contra qualquer reação inimiga. Depois de embarcar os prisioneiros, toda a força-tarefa partiria de volta para Udorn. Para confundir e distrair o inimigo, os aviões da Marinha lançavam sinalizadores sobre uma área próxima a Son Tay. O arsenal escolhido para a missão consistia em rifles de assalto, granadas, minas e instrumentos de demolição. Para invadir a prisão, a equipe carregaria outras ferramentas como alicates, facões, machados e tochas, junto inclusive com os inovadores óculos de visão noturna, cordas, extintores de incêndio e rádios de comunicação. Preocupada com a condição física dos presos, a equipe de resgate também pensou e se preparou com kits médicos especiais com analgésicos, anestésicos e talas. Além disso, eles carregaram a aeronave com água, roupas térmicas, pijamas e comida para bebês caso os prisioneiros estivessem muito fracos para consumirem alimentos sólidos. O treinamento na base aérea de Eglin começou em 20 de agosto e um ensaio em grande escala foi concluído em 6 de outubro. Para os exercícios, um modelo em escala real do campo de prisioneiros de Son Tay foi construído para planejar todas as abordagens possíveis durante o ataque. Em novembro, as equipes praticaram suas missões mais de 170 vezes e os elementos aéreos da Força Aérea realizaram 268 missões de treinamento, registrando mais de 1.000 horas de treinamento. A missão era altamente secreta. De acordo com Grant Vines, um oficial não comissionado das Forças Especiais Americanas, abre aspas, tivemos exercícios de fogo ao vivo, invadimos um alinhamento de estacas que servia de barreira defensiva falsa, tipo uma paliçada. Treinamos 24 horas por dia, sem pausas, sem descanso. Nossas esposas ou famílias foram informadas de que estávamos testando novos equipamentos. Contudo, e sem o conhecimento da força-tarefa, mesmo com todo este esforço, imagens de reconhecimento atualizadas do acampamento Son Tay mostraram uma diminuição repentina da atividade pouco antes do ataque. Em 3 de outubro, as fotos oficiais de reconhecimento não mostraram nenhum sinal dos prisioneiros. Ainda assim, a ocupação norte-vietnamita contínua no local ficou aparente em outras filmagens. O secretário de Defesa foi informado sobre a possibilidade de não haver prisioneiros no campo. Ainda assim, o general Blackburn e o diretor da Agência de Inteligência de Defesa, o tenente-general Donald Bennett, recomendaram que a operação continuasse. Laird concordou. Havia movimentação no campo Son Tay, e se houvesse uma chance remota de americanos famintos no local, era um risco que valia a pena se correr, segundo o próprio comando. A ordem para início da missão foi dada na noite de 20 de novembro. Incrivelmente, nem todos os homens que participariam da missão foram informados sobre o real objetivo a se cumprir, como as tripulações aéreas encarregadas de lançar sinalizadores para a distração, por exemplo.
A única ordem dada a eles era a de disparar contra qualquer defesa inimiga que representasse uma ameaça à misteriosa operação. Quando a noite começou, todo o pessoal da Força Aérea e da equipe de solo se reuniu no teatro da base. Ali, o coronel Simons revelou que eles iriam tentar resgatar prisioneiros de guerra americanos. A princípio, os homens ficaram atordoados e em silêncio, mas eles se levantaram e começaram a aplaudir após esse choque inicial. Eles se sentiram honrados em resgatar seus companheiros soldados. Os membros da Força-Tarefa embarcaram em seu Hércules C-130 e se preparavam para voar para o Dawn, onde os helicópteros e outras aeronaves já estavam esperando. Quando todos cruzaram a fronteira do Laos, aproximadamente às 23h30, uma força com nada menos que 116 aeronaves tinham partido de 7 bases diferentes na Tailândia e também de 3 porta-aviões adicionais no Golfo de Tonkin. O helicóptero líder carregando a força de ataque inicial era um HH-3Z Jolly Green Giant e estava pronto para aterrissar dentro do acampamento para iniciar o resgate. Quando eles chegaram ao acampamento Son-Tay, havia apenas uma lua parcial e apenas o contorno do acampamento era visível no meio da floresta. Como a força-tarefa havia treinado por semanas, isso não representava um problema e eles sabiam exatamente o que fazer. Seus ânimos estavam elevados e todos eles estavam ansiosos para trazer os seus compatriotas para casa. Eles tinham certeza de que a operação seria um sucesso. Quando Banana, o helicóptero HH-3 líder, chegou dentro da área por meio de um pouso forçado controlado, um grupo de assalto de 13 homens invadiu os prédios da prisão. Enquanto isso, a tripulação do helicóptero os protegeu contra reforços norte-vietnamitas. O líder da equipe de assalto, o Major Medions, anunciou através de um megafone que eles estavam no local para resgatar os seus compatriotas americanos. Alguns dos 55 soldados norte-vietnamitas que estavam no complexo tentaram lutar, mas a maioria deles fugiu durante a noite. Medions e sua força de combate vasculharam o complexo prisional. E por incrível que pareça, ele estava vazio. Os prisioneiros tinham sido transferidos antes da chegada da equipe e, por razões desconhecidas até hoje, nenhum prisioneiro foi resgatado naquele dia. De acordo com o ex-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, Jay Strayer, que foi um dos pilotos naquela missão, ele diz, abre aspas, a sensação de decepção era enorme ao descobrir que as pessoas tinham sido transferidas. Nós estávamos treinando há muito tempo. E então, não encontrar ninguém lá quando chegamos foi simplesmente desanimador, fecha aspas. Os homens completaram sua missão em apenas 28 minutos, apenas 3 a mais do que o seu plano original, e nenhum americano foi morto. No entanto, eles não resgataram ninguém. Os homens voltaram para suas bases em silêncio e frustrados. Por um lado, a operação tinha sido um sucesso tático por causa de sua execução e também pela mensagem que transmitiu e porque não houve baixas americanas. Mas por outro lado, foi uma falha catastrófica da inteligência americana. Descobriu-se que os prisioneiros de Son-Tay tinham sido transferidos em julho devido a doenças causadas pelas inundações e também pelo excesso de umidade no local. Eles estavam em outro acampamento a 24 quilômetros de Hanoi, conhecido como Camp Fate, ou Acampamento Fé. O sigilo entre os setores envolvidos na operação foi o fator determinante para sua falha. A fraqueza da missão foi a divisão das informações e o isolamento dos membros da força-tarefa reunidos em outras fontes de inteligência, mostrando uma clara falta de entrosamento. De acordo com John Gargus, um dos idealizadores do plano e também participante desta operação, ele diz, abre aspas, nós admitimos que o ataque foi permitido, porque aqueles que tinham as informações corretas de inteligência não estavam cientes de que alguém estava contemplando usá-las para um resgate de prisioneiros de guerra. Fecha aspas. O fracasso do ataque foi avassalador e muito explorado pelos opositores da Guerra do Vietnã e do governo Nixon. A mídia. Sim, a mídia criticou a missão duramente, afirmando que as ações funcionavam com inteligência desatualizada e que poderiam provocar ainda mais maus tratos a prisioneiros de guerra americanos na Guerra do Vietnã. No entanto,
Como resultado do ataque a Son Tay, os norte-vietnamitas logo misturaram seus prisioneiros de guerra com prisioneiros comuns em complexos prisionais locais de maior segurança. Uma parte do Hanoi Hilton, uma prisão que abrigava prisioneiros sul-vietnamitas, tornou-se Camp Unity, um bloco de áreas comuns que abrigavam 50 pessoas cada, permanecendo até o fim da guerra como morada de dezenas de prisioneiros americanos. Após a sua repatriação com o fim da guerra, muitos prisioneiros mencionaram que estar em contato com outras pessoas manteve a moral dos americanos elevada, assim como o conhecimento da tentativa de resgate em Son Tay. Alguns prisioneiros americanos comentaram, inclusive, que após a tentativa de resgate frustrada, comida, cuidados médicos e entregas de correio melhoraram muito. O resgate à prisão de Son Tay, que nunca aconteceu, tornou-se um dos maiores desastres militares da Guerra do Vietnã e um dos maiores da história das Forças Especiais dos Estados Unidos. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial para os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima.